Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana aqui com o nosso Viver Bem em Cristo e conversando com o ministro do Evangelho, ministro da Palavra, Sérgio Alves, que está conosco aí, há quase 20 anos já. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos. Volto aqui com muita satisfação e alegria aqui sempre para falar de nosso Deus aqui diante da nossa audiência aqui, que eu tenho certeza assim que há muito tempo nos acompanha aqui, porque eu falo com as pessoas às vezes na rua, né, quando eu estou na região aí, e eu vejo assim que muitos há anos estão nos acompanhando assim pelos que eles fazem prestam assim aquele relatório pra gente muito animador, né? E que a gente não tá falando assim em vão, que a gente percebe assim que as pessoas estão sendo edificadas com o programa, o conteúdo do programa. Isso é muito bom. Verdade. Talvez isso tenha até a ver com esta pergunta que eu já quero começar fazendo hoje aqui, porque na Bíblia diz, isso de certa forma vem também corroborar aquilo que a gente falou na semana passada sobre a liberdade de escolha, A Bíblia também fala que toda cabeça está enferma e todo coração está doente, E lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 15, diz que a todos que seguiram Jesus, ele os curou. Então, quem sabe isso tem a ver, com essas coisas que às vezes as pessoas comentam, porque de fato eu creio nisso, que a nossa cabeça está enferma, que o nosso coração está doente muitas vezes, porque quantas pessoas se pegam numa loucura de pensamentos e de sentimentos, muitas vezes, angustiadas, perdidas, Então, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Sim. Esse versículo fala o seguinte, Nossa cabeça está enferma. Por quê? Por causa das concepções, princípios que formaram a nossa ideia volitiva, nosso quadro sentimental. Porque a mente é que produz vontades, é que produz os sentimentos. A mente é o órgão líder da nossa alma. Então, se os princípios que controlam e que guiam os nossos passos, nossos raciocínios, nossas concepções estão erradas, nossa cabeça vai ficar completamente enferma, porque a mente foi feita para colocar os princípios de Deus. Quando Deus criou a mente do homem, é para colocar os princípios de Deus lá dentro, para o homem funcionar perfeito, com saúde, com sobriedade, com lucidez, com paz na cabeça, satisfação, equilíbrio e ter caráter que não é nocivo para o externo. Então, quando Deus cura uma cabeça, uma mente, e ela deixa de ser enferma, aquela pessoa passa a ser bênção para todas as pessoas dos seus contatos. Ela passa a ser uma pessoa que vem irradiar a paz e irradiar assim o bem-estar para as pessoas que estão em contato com ela. Por exemplo, hoje o que tem mais dentro da mente das pessoas? Medo, ansiedade, insegurança, ódio, ira, justiça própria. Só tem coisa ruim. Amargura. A pessoa se sente vítima o tempo inteiro, porque esse xingou, aquele roubou, aquele traiu, entende? Ontem no culto de Cachoeira foi dando uma mensagem muito interessante sobre a questão da saúde da nossa alma. Então, os outros não importa para mim, o que importa é a minha condição. Eu nunca devo me preocupar querer transformar as pessoas que estão comigo, não. Eu tenho que aceitá-las como elas são e viver segundo os padrões de Deus com elas.
Isso é meu compromisso. Agora, se elas se elas me odeiam, se elas me xingam, se elas me maltratam, isso é um direito delas. E no mundo você nunca vai conseguir fazer com que todos sejam maravilhosos para você. Nem Jesus conseguiu. E o que as pessoas dizem, ou fazem, ou pensam, na verdade, não mudam o que de fato eu sou. Mas a minha mente pode, né, me enganar e achar que, né, eu seja algo que de fato eu não sou, ou que Deus diz que sou. Né? Uma mente enferma é a mente que está naquele estágio, eu disse as características dela. Então, qualquer coisa externa que fere os dogmas, os pensamentos dela, ela vai ficar enferma cada vez mais e vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso porque a mente dela é fraca, ela não suporta a adversidade, né? Então, ela cria um clima de implosão interna, entende? Por causa das coisas externas que afetam demasiadamente a fraqueza da sua mente. Ela não sabe se proteger contra esses elementos externos nocivos. Né? Então, essa pessoa passa a ter, assim, um desequilíbrio psicológico constante, às vezes de forma amena, suave, e às vezes de forma média e aguda. Né? Então, uma pessoa que tem síndrome do pânico, veja bem, a mente está tão enferma que a pessoa agora só tem pensamentos que, se fizer determinadas coisas, vai morrer. Então, ela tem um estado contínuo de pânico, de medo, mas tem os momentos de pico, que é as crises que duram em torno de 30 minutos, 20 minutos. Que sua as mãos e formiga o corpo, e a pessoa entra em pânico e quer ir para o hospital e quer fazer exame porque já está morrendo. E que não falta é opressão nesse mundo, né? As pressões, o estresse, as pressões que as pessoas sofrem hoje de todos os lados para causar pânico também, não é? Com certeza. E todo o processo, né, de uma mente enferma é suicídio ou homicídio. Esse é o final. Então, como evitar e acabar com esse movimento descontrolado da mente? Só se entrar os princípios de Deus para ser curado. A gente chama de cura interior aqui na igreja. Temos 2 livros na editora Vento Sul que falam sobre esse assunto. E depois tem muitos que são assim mais específicos. Nós temos cura interior normal, aquela, e a aprofundada. São 2 estágios. E temos, assim, princípio do perdão, temos rejeição, dor curável, amargura. São todas publicações, não é, que auxiliam bastante as pessoas e que são extraídas da palavra de Deus, da Bíblia, não é? Uma compilação assim de coisas que Deus fala, mas que a pessoa possa compreender melhor, não é? Então, quando a pessoa acessa aquele material, parece que estanca aquele processo e paralisa de enfermidade da mente. E eu já experiências, né, que eu observo, que naquelas pessoas, então, que elas continuam buscando e introjetando aqueles princípios na cabeça, o que acontece? A pessoa passa a ter uma regressão, né, a dúvidas sobre maneiras que eles pensam e como enxergam o exterior. Então, a Bíblia chama isso de renovação mental. Renovação mental é o seguinte, é um processo que você vai mudar a maneira de ver as coisas, de considerar as coisas. Sim. Então, por isso que é importante ler a Bíblia, em primeiro lugar, depois os materiais que falam da Bíblia. Até porque, né, Jesus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Né? Então, é muito importante isso. Se ele está dizendo isso é porque nós precisamos disso, não é? Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos daqui a pouquinho novamente com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.
Estamos de volta com o nosso Verbo em Cristo e falando sobre a palavra, né, que diz que toda a cabeça está enferma e todo o coração está doente. Sobre a questão da cabeça, né, enferma, o pastor comentou aí no bloco anterior, falando também, né, desta questão da mente, né, do renovar a nossa mente. Mas agora eu gostaria de saber, né, sobre a cura do nosso coração, né, uma vez que o coração, ele sofre, né, nosso coração vive passando por dores e sofrimentos, não é, pastor? Veja que a cura da doença do coração, ela advém da renovação da mente. Ela está interligada, é que nem engrenagem, né? Você tem a grande engrenagem divina, que são os princípios todos, e aí mexe a engrenagem da mente, que começa a receber as informações de Deus, e a mente então passa a ter uma visão diferente de si mesmo, do mundo, das coisas externas, de Deus. A pessoa passa a fazer um processo de realmente receber novos princípios que vão renovar a sua maneira de ser, na verdade. Digo, olha, isso que eu tinha tanto medo não tem mais. A pessoa me xingava, eu ficava embaixo da cama chorando. 3 dias, agora eu fico só meia tarde, né? Ou nem fica mais, já. Daqui a pouco nem fica mais. Daqui a pouco fala uma coisa ruim, ela se sentia muito mal, agora já não se sente. O impacto externo, negativo sobre sua mente passa a não desarrumar, desorganizar a mente, gerar maus pensamentos, né? Então, quando a mente é renovada, simultaneamente nosso coração passa também a ser curado, porque a paz que a palavra tem vai descendo ao coração e toda a parte sensitiva, que é extremamente conectada com o sistema nervoso do homem, passa a descontrair, né? Então, quando a alma começa a ser curada, que é o sentimento e principalmente a parte sentimental, o corpo da pessoa para de produzir também, receber doenças, né? E parece que estanca aquele processo de multiplicação de enfermidade e desorganizar o sistema dos aparelhos orgânicos, né? Através do aparelho nervoso, né? Não sei como é que se explica isso na medicina, mas sei que a mente aciona o emocional e o emocional desequilibra todo o sistema orgânico da pessoa. Verdade. Né? Então você vai ver qual é a causa das doenças. A mente é a fábrica das doenças, porque a mente está enferma, o corpo vai ficar doente. Então esse é a cura do coração, da doença do coração, que a paz de Cristo vai entrar, a estabilidade emocional vai chegar, e aquelas tensões que são umas erupções assim, extremamente variáveis, vai começar a estabilizar a curva. Então aquela pessoa vai começar a sentir a serenidade, a paz, o comando, a segurança de Deus, e todo o seu sistema do corpo não vai ser mais afetado pelo desequilíbrio endócrino lá, não sei como é que funciona, né? E parece que tudo vai entrar em harmonia no seu ser tripartido, né? Porque uma pessoa que está plenamente no domínio do Espírito não tem doença. Pois é, e de fato, né, tudo está interligado, nós sabemos disso, cientificamente isso é comprovado, né, que está tudo interligado, as emoções que vêm, né, passam pelo cérebro em primeiro lugar, como o senhor disse, né, elas estão interligadas sim com doenças físicas, não só psicológicas meramente. As notícias boas e ruins, elas sempre chegam. As ruins em maior número, com certeza, né? E minhas experiências, assim, por exemplo, uma mulher que deseja ter um filho ardentemente, ter um filho, aí vai lá, faz tratamento e de repente ela vai fazer um exame, ela recebe a notícia, deu positivo.
o impacto que dá na sua mente, nas suas emoções, é de alegria, é de paz. Aquilo produz uma coisa boa dentro dela e muitas substâncias químicas são liberadas para ela se sentir bem lá no corpo físico também. Agora, tu levanta de manhã, tu tem uma boa poupança no banco, e aí tu vê bloqueio judicial. Poxa, só pode ficar doente, só pode ficar mal. Então, nós vivemos desses impactos. E no mundo sempre vai ter os impactos, né? A gente não pode deixar isso entrar na nossa mente, isso impactar, os fatores externos impactarem na nossa mente. Por isso Deus diz, né, para a gente renovar a nossa mente. Então, se você disser para Jesus, olha, tu tá sem dinheiro, não estou preocupado com isso, né? Olha, tu vai receber uma benção. Ele está pouco preocupado com isso, porque ele tem tudo. Ele está autossuprido. Ele não tem carências, não tem necessidades, porque ele está completamente revestido do Espírito Santo em sua alma. Então ele só tem necessidade de dar atenção, ajudar as pessoas, é só isso que ele quer fazer. Né? E sabe que todas as circunstâncias terrenas são passageiras, não é? E aí ele crê muito naquele versículo de Mateus 6,33, que diz que Deus acrescenta todas as coisas. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou me preocupar com os outros, não mais comigo. É verdade, temos que pensar nisso, né? Então, muito obrigada, pastor, pelas dicas, né, por essa reflexão que podemos fazer hoje aqui, novamente, e esperamos estar novamente aqui na próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Muito obrigada. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí, uma boa noite para a audiência também, e voltamos a semana que vem aí com mais assuntos de Deus aí, amém? Até lá. Viver Bem.